Olá, meus queridos, estamos aqui juntos agora para fazer os exercícios da nossa aula de função. Caderno 1, página 28, pega lá, enquanto isso eu vou trocar de página aqui para a gente começar o vídeo, ok? Bom, vamos lá, meninos e meninas. Na página 28, ele começa lá com um exercício falando do plano cartesiano, em especial de par ordenado. Observe aqui, ó, os pares ordenados, 2A, B mais 3, e o outro par ordenado, B mais 5 e A mais 2, são iguais. E ele quer pra gente o valor de A e B. Tem algo de interessante para falar aqui, que é o que a gente disse lá na nossa aula de plano cartesiano de função, né? Esse primeiro valor é o que a gente chama de abscissa do nosso par ordenado. Esse aqui é a ordenada do nosso par ordenado. Sim, de novo, presta atenção. Ordenada é o valor de y, coordenada é a junção dos dois, ou nosso par ordenado. Como ele falou que esses dois são iguais, tá aqui, coloquei que são iguais. Consequência é que a abscissa desse tem que ser igual à abscissa do outro. A ordenada desse igual à ordenada do outro. Tá aqui, quando a gente escreve isso, a gente monta um sistema de equações lineares. Duas equações que são válidas ao mesmo tempo para duas incógnitas, no nosso caso A e B. Muito bem. O que a gente quer é resolver esses valores, descobrir esses A e B. Várias maneiras. Eu gosto de organizar meu sistema. Tá aqui, ó. Peguei esse meu B, passei para a esquerda, ficou negativo. Peguei esse meu A, levei para a esquerda, ficou negativo. O nosso B estava aqui positivo, continua aqui. Esse 3 positivo foi para a banda de lá, ficou negativo, então ficou 2 menos 3. Por isso esse menos 1. Eu gosto de organizar meu sistema, resolver por eliminação de variável, mas gosto do cliente, substituição cairia bem aqui também. Muito convenientemente, quando a gente soma essas duas equações, o nosso B negativo com B positivo se anula. E a gente sobra aqui 2A somado com menos A dá A, 5 somado com menos 1 dá 4. Determinamos o valor do nosso A. Muito bem, precisamos saber o valor do nosso B. Basta substituir o valor de A em qualquer uma das duas equações. Malandramente, vou pegar essa equação que está mais fácil, mas em qualquer uma delas está correto. E no lugar do nosso A, vou escrever o valor de 4. Então vai ficar menos 4 mais B igual a menos 1. Esse menos 4 vai para a direita, fica positivo. Menos 1 mais 4. O nosso B vale 3. E a pergunta dele que era quanto é que dá A elevado a B, ou seja, quanto é que dá 4 elevado a 3, 64. A alternativa D de deu certo a questão. Muito bem, vamos para a próxima. Ainda na página 28, o exercício que serve como definição dos elementos de relação binária e função. Você vê que é parecido com o que a gente fez na aula, muito parecido. Considerando os conjuntos A e B, ele quer que faça o produto cartesiano A por B, enumerando um a um seus elementos, ou seja, lembra que o produto cartesiano é criar um par ordenado, usando os elementos do conjunto A como x do par ordenado, usando os elementos B como y do par ordenado. Chico, por que os elementos do conjunto A são x? Porque é a ordem que ele apresenta. Se A por B, esses são os valores de x, esses são os valores de y, eu poderia inverter isso só para sacanear. Então isso vai ser um conjunto, presta atenção, entre chaves, com os pares ordenados A, 2 e 4 sendo os valores de x, B, os valores 1 e 3 são os valores de y. Então associar o 2 a 1, 2 a 3, 2 a 5 e assim por diante, e montar todos os pares ordenados possíveis. Represente o produto cartesiano por meio de um diagrama de flechas, tá aqui, e por um gráfico cartesiano. Tá aqui o gráfico cartesiano, os valores lá do conjunto A, 2 e 4, do conjunto B, 1, 3 e 5. E esses 6 elementos são os nossos pares ordenados, 6 pares ordenados, 6 pontos do nosso plano, do nosso produto cartesiano. Quando eu olho para o diagrama, cada um dos elementos, 2 associado a 1, a 3 e a 5, a mesma coisa para o 4. Muito bem. Copiei tudo aí bonitinho. Vamos para o item C. Por meio de um diagrama de flecha, a relação binária H, par ordenado, elemento do produto cartesiano com a condição que y seja menor do que x. Y menor do que x. Olhando para aqueles pares ordenados, a gente sabe que
daqueles pares ordenados, quando eu olho para o y1, ele é menor do que o 2. Então serve, deixa eu ver, y, no nosso caso 3, é menor que 2? Não, não satisfaz essa condição. Não vou colocar ele ali dentro. 5 é menor do que 2? Não, não satisfaz a condição, eu quero que seja menor. Vamos para o próximo. 1 é menor que 4? Sim, coloca ali no nosso conjunto. 3 é menor que 4? Sim, coloca no conjunto. 5 é menor que 4? Não, acabei o meu conjunto numerando 1 a 1. Vamos olhar lá no diagrama de flechas. O 2 associado a 1, 4 associado a 1, 4 associado a 3. Muito bem, a nossa relação binária G. Agora, elementos produto cartesiano, y igual a x mais 3. Lembra que a gente falou? Pega os valores do conjunto A, 2 e 4, substitui aqui. E aí isso é mais fácil. Quando aqui eu substituo o meu x por 2, 2 mais 3, 5. Quando eu substituo o meu 4 aqui, 4 mais 3 dá 7. E falei para você na aula, não tem problema. Se não tem como associar, não tem. Só essa relação binária, ou seja, só essa flechinha que satisfaz essa condição. Questão 2 ainda tem o item E. Por meio do diagrama de flechas, represente a relação binária F. X mais 1, troco o meu x por 2, 2 mais 1, troco o meu x por 4, 4 mais 1. Quando o x for 2, o resultado 2 mais 1 dá 3. Quando o x for 4, o resultado é 5. Representando isso no nosso diagrama, 2 associado ao 3, 4 associado ao 5, só para reforçar a teoria que a gente viu. Ao invés de conjunto A, denominar-se-á de agora em diante de domínio e nomear-se-á conjunto B de contradomínio. Lembra que o conjunto imagem são só os valores do conjunto B, os valores de y que eu uso na nossa relação. Muito bem, meus queridos. Vamos para a próxima questão. Fiz a anotação aqui. Domínio de F, 2 e 4. Contradomínio de F, 1, 3 e 5. Imagem só o 3 e o 5. Questão 3. Considere os conjuntos A e B. Conjunto A, 1, 2, 3. Conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4. Verifique se as relações binárias seguintes são ou não funções de A e B. Em caso afirmativo, determine o seu domínio, contradomínio e conjunto imagem. Conjunto A. A relação binária F. Para ordenado XY, elemento produto cartesiano. Lembra que a gente falou? Acabou de fazer. Pega os valores do conjunto A e troca aqui nos valores de x. Troca o x por 1. Vê quanto é que dá o resultado disso. Troca o x por 2, troca o x por 3. Quando a gente troca o x por 1, o resultado que a gente tem é 1, porque 2 vezes 1 dá 1, menos 1, o resultado de y vale 1. Quando a gente troca o nosso x por 2, 2 vezes 2, 4, menos 1 dá 3. Quando a gente troca o nosso x por 3, 2 vezes 3 dá 6, menos 1 dá 5 e não dá para utilizar. E aí a pergunta dele é, se isso for uma função em caso afirmativo, mas eu não lembro a definição de função, Chico. Então, se você não assistiu a aula, deveria assistir. Vou deixar aqui no card para você acessar a aula de teoria se não assistiu ainda. A gente vai denominar função a relação binária que associa todos os elementos do conjunto A uma única vez aos elementos do conjunto B. Então eu preciso usar todos os elementos do conjunto A e uma única vez para ser chamado de função. E lembre-se, só me interessa o conjunto A. Como não uso 3, isso não é uma função, é simplesmente uma relação binária. Item B. Nos mesmos valores, a relação binária G, x menos 2 ao quadrado, troca os valores de A no nosso x. Quando o x for 1, 1 menos 2 dá menos 1, só que ao quadrado dá 1. Quando o x for 2, 2 menos 2 dá 0. Ao quadrado dá 0. Quando o x for 3, 3 menos 2 dá 1. Ao quadrado dá 1. E aí sim é o que a gente queria. Todos os elementos do conjunto A sendo usados uma única vez. Mas Chico, um usou mais de uma vez. É no conjunto B. Para a gente definir se é função ou não, só me interessa o conjunto A. Se eu estou usando todos os elementos do conjunto A e uma única vez. Domínio da nossa relação binária G, agora denominada de função, 1, 2 e 3. Contra domínio de G, 0, 1, 2, 3 e 4. Imagem da nossa função, 0 e 1, que são os valores de y do conjunto B que a gente usa
na nossa função, na nossa relação binária. Muito bem, essa questão é muito boa, muito bacana. Vamos para o gráfico. Às vezes, quando a gente vai fazer questão de gráfico, a gente trava. Nos diagramas que a gente fez anterior, saem fáceis. E às vezes aqui trava. Não porque a gente não entendeu, mas é porque às vezes a gente olha para o lugar errado. Lembra que a gente quer saber se todos de A e uma única vez. Então destaque o seu conjunto A. Aonde que ele está chamando de conjunto A, Chico? Não está, está aqui. Ó. Para cada caso a seguir, responda se o gráfico representa ou não uma função. Isso aqui é o meu conjunto A. Quando ele fala de 2, 5 em reais, ele está falando, ó, todos os valores de 2 até 5 é um conjunto de valores, um intervalo de valores de 2 até 5 em reais. Então, isso é o meu conjunto A e isso é o meu conjunto B. Que ele pode, ao invés de um em, colocar uma flechinha em algumas questões, você vai encontrar isso, principalmente lá na frente 1. Bom, vamos olhar para os nossos gráficos. Vamos lembrar o que a gente quer, saber se usou todos de A uma única vez. Por isso, antes, vou destacar o meu conjunto A, todos os valores de 2 a 5. E a primeira pergunta é se usou todos do conjunto A. Óbvio de ver que aqui que não. Esses valores entre 2 e 3 não são usados na nossa função. Assim como a nossa relação binária nos exercícios anteriores era representados única e exclusivamente pela flechinha, aqui a nossa relação binária é única e exclusivamente essa linha roxa. Então, isso é o que é o meu parâmetro de avaliação. Aqui não usou os valores entre 2 e 3. Então, se eu não usei todos os valores, não é uma função. Muito bem, vamos ao gráfico número 2. Usei todos os valores de 2 até 5 na função? Sim, usei. Usei uma única vez? Não. Note que tem um elemento aqui no meio que é representado 3 vezes aqui nessa relação. Chico, mas se eu pegar do ladinho só usou uma vez? Sim, a gente quer saber em todo o trajeto. Não vai ser sacana de pegar só o pedaço que é conveniente, tem que pegar o caso que é problema, é exceção. Quando você olha aqui, ele é usado mais de uma vez, esse cara. Então, se ele é usado mais de uma vez, não é uma função. Muito bem. Vamos ao gráfico número 3. Gráfico número 3. Está ali destacado o conjunto A. Usou todos os valores de 2 a 5? Sim. Se eu cortar várias retas, ele intersecciona no gráfico uma única vez? Ou seja, os valores de x são usados uma única vez? Sim. Então, peraí. Todos uma única vez. Função. Que lindeza. Sendo função, a gente quer saber o conjunto imagem. Quero falar dos outros antes. O nosso conjunto A é isso que está em amarelo, que a gente vai chamar de agora em diante domínio da nossa função. Todos os valores de 2 a 5, que nos foi dado. Assim como o conjunto B, contradomínio. O nosso contradomínio é o conjunto B, que ele falou para a gente que são os reais. Note que está aqui destacado em vermelho. Contradomínio da função são os reais. No desenho, são todos os valores de y. Ele falou, ó, você pode usar qualquer um, reais. Tudo para cima, tudo para baixo. Diferente do nosso conjunto imagem, que são só os valores que eu uso para desenhar o que está em roxo aqui. É a sombra disso no eixo y. Então está aqui. Eu uso o 3, que é o menor valor aqui embaixo, e ele colocou esse pontinho cheio para a gente ter certeza que o 5 está sendo usado. Então quer dizer que o meu conjunto de imagem é 3, 4 e 5? Não, porque se fosse 3, 4 e 5, você só teria 3 pontos no seu gráfico. Um gráfico associado ao 3, um ponto associado ao 3, um ao 4 e um ao 5. Como ele usa todos os valores nesse intervalo para desenhar esse gráfico, dessa função, todos os valores de 3 até 5, bolinha fechada no 3, fechada no 5, para representar o nosso conjunto imagem. Então está aqui o nosso conjunto imagem, todos os valores de 3 até 5. Coisa linda! Tem mais um, que sai um pouco do que a gente está querendo falar, mas ele já faz uma associação com o que você está vendo na frente 1, falando de função de primeiro grau. Olha lá a questão 5. Seja uma função afim, f de x, cuja forma é f de x igual a x mais b, com a e b números reais, se f de menos 3 é igual a 3, se f de 3 é igual a menos 1, os valores de a e b são respectivamente... Meu Deus, já deu pau na cabeça. Espera aí, vamos por partes. Primeiro, quando ele fala de função afim, você já vai ter que saber essa forma geral. Essa questão é uma das primeiras que tem na apostila, então ele coloca isso para ajudar a gente. Normalmente ele não vem com isso, ele chama de função afim,
ou função de primeiro grau, ou fala que o gráfico dessa função é descrito por uma reta, para você lembrar dessa condição da nossa representação de ax mais b. Então eu preciso saber isso, Chico? Sim, precisa saber. E lembra do mais importante, falar de f de x é a mesma coisa que falar de y. Para cada x que você escolhe e troca aqui, você encontra um resultado y. Então crie o bom hábito de escrever f de x igual a y. Então tanto faz falar que f de x é ax mais b ou y igual a x mais b. Muito bem. O que está querendo falar aqui? F de menos 3 igual a 3. Ele está falando para mim que se eu pegar essa forma geral e trocar o nosso menos 3 no lugar do meu x, o resultado que eu vou encontrar o meu y tem que ser 3. Se eu pegar essa função e no lugar do meu x colocar um 3, o resultado da minha função, meu y, tem que ser menos 1. Pronto, escrevi isso aqui bonitinho. Fiz essas duas associações que a gente tem. Muito bem, vamos resolver um sistema, duas equações verdadeiras ao mesmo tempo para A e B, muito convenientemente, por isso que o primeiro exercício eu fiz desse jeito. Se você somar as suas duas equações, menos 3a com 3a dá 0, b com b dá 2b, 3 com menos 1 dá 2, e pronto, você determinou o valor de b. Ok, pega o valor de b, troca em qualquer uma das duas equações, e o nosso, trocando aqui na segunda equação, ó, 3a mais b igual a menos 1, no lugar do b, substitui por 1. Esse 1 vai para o outro lado, fica menos 1 com menos 1, que dá menos 2, dividido por 3, menos 2 terços. Esse é o valor do nosso A. Muito bem, nessa questão ele só queria saber o valor de A e de B. A vale menos 2 terços, B vale 1, a nossa alternativa E. Mas crie o bom hábito de sempre reescrever sua função. Na maioria das vezes ele pede para você, ó, quanto é que vale essa função quando x for 10. Para você achar a função no x10, você vai ter que antes escrever sua função. Então crie um bom hábito de quando você terminar uma questão desse tipo, e essa questão é clássica, você vai encontrar uma questão dessa para em algum lugar, inclusive no Enem. A única forma é que ao invés de ele apresentar desse jeito, ele apresenta os dados num gráfico. Vocês vão ver isso na frente 1. Então crie o bom hábito de escrever quem é a sua função. F de x menos 2 terços de x mais 1, que depois, seja na frente 1, avaliar se a função crescente ou decrescente, e aonde ela começa, ou em geometria analítica, o nosso coeficiente angular, o nosso coeficiente linear. Porém, esse assunto para outra frente e outra aula. Muito bem? Meninos e meninas, boa semana. Espero que vocês tenham gostado da aula. Logo, logo a gente tem mais conteúdos aí para vocês. E boa semana. E manda dúvida lá na sala do Google Classroom. Comenta aqui no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, dá um joinha. E a gente se vê logo logo. Um abração.